Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar sobre a última história em quadrinho que eu li, que, como vocês já sabem, é o Wolverine Destructor Fusão. É uma graphic novel publicada originalmente em 1988 nos Estados Unidos pelo um selo da Marvel que publicava essas histórias fechadas e, entre aspas, com temas mais adultos. Repetindo, originalmente ela foi publicada em 4 volumes, em novembro, dezembro de 88 e janeiro e fevereiro de 89. Ela trata dessa convivência um tanto quanto amistosa e problemática entre essas duas personagens de personalidades totalmente díspares, que é o Alex, o Destructor, e o Wolverine, o Logan, enfim, né? E apesar de muitas pessoas dizerem que lá essa revista conta com um roteiro simples, um argumento desprezível, coisas das quais eu discordo veementemente, a história inclusive traz uma série de discussões acerca da geopolítica da época. E qual contexto geopolítico era esse? O da Guerra Fria. Não só o do combate indireto entre aquelas duas superpotências, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas também da corrida armamentista nuclear e como posso dizer, do incremento dela. No início da revista, há uma espécie de revival, né? Ou entre aspas, eles tentam recontar na história quais foram os motivos que levaram ao incidente nuclear de Chernobyl e acrescenta para tornar a história crível dentro desse universo dos super-heróis que havia mais do que simplesmente uma falha técnica no reator nuclear de Chernobyl que motivou o incidente que, em dados mais recentes, de forma direta, foi responsável pela morte de mais de 16 mil pessoas. Isso só de mortes diretas, fora as indiretas, de pessoas que ficaram com sequelas, que desenvolveram câncer e uma série de outros problemas de saúde devido ao contato com o material radioativo que foi emitido pelo núcleo, né, da usina nuclear de Chernobyl. Antes de mais nada, é preciso comentar também que a história contou com o roteiro da Louise e do Wilson, é isso? Walter e Louise Simonson, que é um casal que se tornou famoso por ter reabilitado os títulos relacionados com os X-Men. Porque realmente ali na passagem dos anos 70 para os anos 80, os títulos relacionados aos X-Men, muitos deles foram cancelados, a revista dos X-Men chegou até a ser cancelada, eles contavam com vendagens muito baixas e esse casal acabou alavancando a venda dessas revistas e tornando os X-Men e as revistas associadas a eles as mais vendidas da editora Marvel. São responsáveis por uma série de sagas clássicas e da mudança de perspectiva de como esses personagens eram apresentados nas histórias em quadrinhos. Inclusive, a editora Panini publicou, algo em torno de 8, 10 anos atrás, uma série de encadernados de preços relativamente baratos e são até, se vocês forem ao site da Panini, eles não constam mais lá, mas se vocês buscarem em sites como o da Amazon, Americanas, Magazine Luiza, vocês encontram as revistas com preços relativamente acessíveis, ali entre 20 e 30 reais. Eu digo acessíveis porque são revistas que têm algo em torno de 240 a 280 páginas, então assim, é muito material e o preço oscila ali entre 20 e 30 reais. Eu até comprei no ano passado, está em algum lugar por aqui, né, que eu não vou conseguir identificar agora. Aí, voltando, a história é ambientada nesse cenário da Guerra Fria, da intriga internacional, de agências governamentais como a CIA, a KGB, agentes secretos, agente duplo, etc. E o Wolverine, ou Logan, o Alex, ele se vê envolvido numa trama de um grupo do qual você só tem pequenos vislumbres que tentam, na verdade, desencadear um novo incidente nuclear semelhante àquele de Chernobyl. Ele apresenta dois personagens que são importantes para a história, que eles são mencionados apenas a partir de alcunhas ou de pseudônimos, já que supostamente eles são agentes, são indivíduos ali infiltrados nos governos, então não há uma definição, uma apreciação dos nomes deles, que são o Dr. Neutron
e o, entre aspas, fusão. São os dois inimigos, né, que são apresentados ali na série. E há uma personagem feminina de caráter dúbio, que também, e isso é uma coisa que evidencia, que ela na verdade é uma agente secreta, porque em cada situação, cada novo personagem com o qual ela se depara, ela é chamada por um nome diferente. Eu até anotei porque são inúmeros, são pelo menos uns 5, pelo menos que eu cheguei a anotar. É enfermeira, é Mackenzie, Quarker, Scarlett. Quer dizer, ao longo da revista ela recebe vários nomes e você de fato não sabe qual é o real nome dela e qual é o propósito dela. E aliás, qual é o verdadeiro propósito dela na trama, você suspeita ao final da revista, mas isso não fica exatamente preciso. Inicialmente eu não gostei da peça, como eu disse, é uma revista que originalmente foi publicada em 4 volumes, então inicialmente quando ela aparece me causou um certo desconforto, porque eu pensei, já veio mais uma personagem feminina que está ali na trama simplesmente como uma espécie de atrativo sexual, um par romântico com uma determinada personagem, etc. Mas a partir do momento que a trama evolui e que os personagens ali como peões, eles se movimentam, ou são movimentados, né, no tabuleiro de xadrez, você percebe que ela é muito mais que simplesmente um atrativo sexual. Tem muito mais do que isso. Agora, o ponto principal de destaque na revista, e que talvez seja esse o elemento que eu deveria mais destacar, é a arte propriamente dita. Porque, na verdade, ela conta com uma arte aquarelável, que é uma coisa que não é muito comum, não é comum hoje, muito pelo contrário, e à época também não era. Hoje em especial, porque boa parte das nossas revistas, ou do que é publicado hoje, ela conta com uma pintura que é digital, que por mais que seja possível emular formas diferentes de pintura, mas, infelizmente, na maior parte dos casos, tem como resultado final um produto que não me é agradável. Eu sempre me sinto meio que incomodado e insatisfeito com o tipo de pintura digital que se faz. E à época, mesmo que a pintura ela fosse de fato realizada à mão, mas não dessa forma. E como disse, é uma arte aquarelável. Já pela capa vocês conseguem perceber, porque essa arte da capa é um recorte da capa da primeira edição. Deixa eu ver se eu busco aqui. E tem um detalhe também. Os personagens Alex, né, que é o Destructor, e o Logan, o Wolverine, eles são desenhados e pintados por artistas diferentes, o que causa um impacto muito significativo. Porque, por exemplo, vocês podem até imaginar, não, mas dois personagens diferentes, dois personagens aparecerão inúmeras vezes no mesmo quadro e são pintados e desenhados por artistas diferentes. Isso não criaria uma certa incongruência? Porque, como eu disse, você percebe que o estilo gráfico é diferente, mas em outras histórias talvez, mas aqui não, porque essa diferença na representação gráfica dos personagens acaba, na verdade, ressaltando as diferenças de personalidades de ambos os personagens. E um artista diferente ficou responsável por cada um desses personagens. Primeiro, o John Muth ficou responsável pela arte do Destructor e daquelas passagens da revista onde ele é o protagonista. E o artista que ficou responsável pelo Wolverine é o Kate Williams, que é responsável por outras obras-primas, como por exemplo Blood, né, Uma História de Sangue, que foi publicado há 20 anos atrás pela editora Abril, e no ano passado ela foi reeditada aqui no Brasil por uma outra editora, e ele é também responsável por um outro que talvez seja um clássico absoluto aí do universo das histórias em quadrinhos, não só das histórias em quadrinhos, aliás, mas também da literatura e da pintura, que é o Monsheddon, que eu folheei e olhei a primeira página, mas eu não consegui terminar eu nem pensei em terminar ainda, porque são quase 500 páginas de revista, então realmente você tem que estar numa semana especial, na qual você tenha tempo de fato para se dedicar à revista. Aí voltando, ele conta com essa arte pintada, que é maravilhosa, em alguns momentos ela parece de fato
desenho abstrato. No início da revista, eles descrevem como se dá o processo de fissão nuclear e de produção de energia por uma das nossas usinas termonucleares, e é tudo contado de acordo com informações técnicas, quer dizer, tudo que eles falam sobre como o átomo funciona, como que se dá a produção de energia dessas usinas termonucleares, mecanismos de produção ou mecanismo para evitar incidentes ou problemas técnicos, é apresentado de forma coerente com a realidade. De fato, eles pesquisaram sobre como que essas indústrias produzem energia através desses átomos pesados, que nós vulgarmente chamamos de radioativos. E voltando, e o destaque novamente para a arte, né? Você tem o Alex, que é desenhado nitidamente inspirado no James Dean, que é um ator famoso lá dos anos 50, dos anos 60, que fez poucos filmes. Você tem Juventude Transviada e tem mais uns 2 filmes. Infelizmente ele morreu de forma precoce. Tem uma cena aqui que eles aparecem de página dupla. Tem o Wolverine e o Destrutor, né? O Alex Summers, né? Que é o irmão do Caolho, como diz Wolverine, né? Que é o irmão do Ciclope. É muito bacana. E há uma série de cenas nos quais os dois aparecem juntos. E aqui a primeira cena onde aparece essa mulher misteriosa, essa loira misteriosa, que é comum, que era comum, aliás, nos filmes noir, né? E como eu disse, inicialmente ela aparece, você tem a impressão que é simplesmente um caso, um par romântico para o Alex, mas depois há um destaque maior para ela na trama. Aí, como eu disse, voltando a falar sobre essa questão da arte, né? 2 personagens que são desenhados e pintados por artistas diferentes, mas que aparecem no mesmo quadro, mas que, como eu disse, você não estranha ou não acha ruim a forma deles terem essa construção gráfica diferente, porque isso acaba ressaltando a personalidade das personagens, né? E como eu disse, tem elementos que são bem sexualizados, que realmente não é uma leitura para criança, e tem um desenho fantástico também, né? Que realmente não é simplesmente uma história em quadrinho, é uma obra de arte. Você poderia muito bem recortar essas cenas e fazer emoldurar e colocar na parede. E tem essa cena aqui que eu achei muito bacana, que é o olho, né, do Alex, que é com essa pintura aquarelável, que fica bem bacana. E como eu disse, tem não só essa arte que é muito boa, como também uma série de referências sobre o cenário geopolítico da época, né? Eles citam a glasnost, a perestroika, essa reabertura, uma modificação da forma como a economia da URSS funcionava. Cita o Gorbachev, esse processo, entre aspas, de desmantelamento da União Soviética, incidentes como de Chernobyl, que acabou, entre aspas, acelerando esse processo de fim da antiga União Soviética. E, cara, e sem contar, você tem a arte, que é, no mínimo, curiosa, que é incomum para histórias em quadrinhos. Segundo ponto, você tem o desenvolvimento dessas personagens, né, que tem características psíquicas que são aparentemente contrastantes, né, inconciliáveis. Depois você tem esse pano de fundo geopolítico, e afastados mais de 20 anos da publicação original, tornam a obra ainda mais relevante e evidenciam que não é simplesmente uma história em quadrinho. Ela tem uma preocupação que é mais profunda. E depois a forma como a personagem feminina é retratada. Como eu disse, que inicialmente você pensa que é simplesmente um atrativo sexual, um par romântico para a personagem, mas você percebe que não, né? Que ela acaba se transformando, na verdade, na personagem central da trama, né, da história, e de fato é ela que tem um destaque, né? Você vê que as cenas realmente emulam o cinema noir, que tem mais essa questão do jogo de luz e sombras, o cabelo dela que tem esse destaque, etc, né? E a brutalidade, que é sempre comum ao Wolverine, né? Tem esse desenho mais estilizado. Enfim, né? Infelizmente não é uma revista barata,
mas quem tiver pelo menos contato com alguém que tenha comprado, quer pedir emprestado, pode pedir. Ela tem algo em torno de 200 páginas, não é tão grande assim, então se você se senta um dia e dá para ler calmamente, porque assim, 200 páginas não é uma coisa que dê para ler em 20 minutos, 30 minutos. Ainda mais se você for parar para prestar atenção nessas referências geopolíticas. De toda forma, é uma leitura que é recomendável, não só para quem gosta de história em quadrinho, mas também para quem tem interesse por história, né? Por artes plásticas de uma forma geral. E, por enquanto, é só. Até a próxima leitura ou próximo livro, né? Até mais.